Olá pessoal, essa é a TV Atualidades e estamos aqui para comentar, para discutir uma notícia a respeito do tema competência em processo penal. Como sabemos, talvez seja esse o tema mais árido dentro do direito processual penal, o tema lacunoso, em que a jurisprudência precisa a todo tempo suprir essas lacunas. Inclusive, a quantidade de súmulas dos tribunais superiores a respeito de competência mostra, de fato, que esse tema precisa de complementação diante da pouca previsão legal. E também não é só, vamos ser coerentes, não é só culpa da previsão legal. O caso concreto, ele realmente apresenta infinitas possibilidades nesse tema. Esse tema dá margem para que o caso concreto nos coloque diante de posições que até nunca tínhamos imaginado. Por isso que a gente tem esse tratamento em relação ao tema. Portanto, sempre interessante quando uma notícia a respeito de competência surge, essa notícia é oriunda do STJ, e vamos entender primeiro aqui o que aconteceu. Trata-se de um conflito de competência que foi estabelecido entre uma vara criminal da cidade do Guarujá, estado de São Paulo, com uma vara federal da subseção de Santos, também estado de São Paulo. Pois um crime de homicídio culposo aconteceu em um navio ancorado no porto. E aí há a disputa, o conflito entre as duas varas, uma da esfera estadual, outra da esfera federal, para saber quem deve julgar o feito. Sabemos que nos termos do artigo 109, inciso 10 da Constituição da República, cumpre à Justiça Federal julgar os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. Esse é o dispositivo constitucional. Só diz isso, a bordo de navios e aeronaves. Pois bem, a primeira discussão, e que acabou até sendo mencionada nessa decisão do conflito de competência, relatado pelo ministro Gilson Dipp, é a questão do porte. O que deve ser considerado para entrar na competência federal. Essa já é uma matéria bastante pacificada. A questão do porte tem que ser uma embarcação de grande porte. Se for de pequeno porte, não entra na competência da Justiça Federal. Então, foi até mencionado pelo ministro esse item aqui para justificar pelo menos a questão do porte. Era navio? Era. Então, poderia ir para a Justiça Federal. Porém, o STJ, neste caso, considerou que o episódio deve ser julgado pela Justiça Estadual, pois não há nenhum indício de deslocamento internacional aí. O navio estava atracado e, neste caso concreto, transportava-se containers para dentro do navio quando dois funcionários do porto foram atingidos e acabaram morrendo. Dessa forma, considerou-se que nem passageiros eram, nem funcionários do navio, portanto, atracados sem deslocamento internacional, posição do STJ, julgamento pela Justiça Estadual. Bem, o que podemos comentar ainda a respeito é que existe realmente uma certa discussão até doutrinária a respeito dessa questão. Se é preciso estar em movimento, se é preciso algum sinal de deslocamento internacional para chamar a competência para a Justiça Federal, uma vez que ela é responsável por julgar os crimes que tenham um impacto nacional e não apenas local. Sabemos dessa discussão doutrinária, porém é perfeitamente sustentável que mesmo atracado um navio ou pousado uma aeronave, se trabalhe com a competência, se preserve a competência da Justiça Federal. Essa é a nossa posição. Pensamos que não é preciso estar em movimento, não é preciso dar sinais de deslocamento internacional, basta estar em águas territoriais brasileiras, em território brasileiro, e estar em solo, no caso de aeronaves, e estar atracado, no caso de navio, para ser competente à Justiça Federal. Esse é o nosso entendimento. Porém, aqui
né, no caso concreto, pelo menos em um aspecto, né, nós somos obrigados a concordar. É a questão dos funcionários não serem nem passageiros nem funcionários da embarcação. Nesse aspecto, entendemos que o tribunal andou bem, agiu corretamente, pois aí não estaria exatamente a bordo, né? Essas pessoas não estariam exatamente a bordo, estariam ali num mero acaso para fazer o transporte dos containers, né? Então, entendemos que essa questão seria aquela que autorizaria levar a competência para a Justiça Estadual. Portanto, concordaríamos se fosse esse o fundamento. Mas esse foi apenas só um adendo, um reforço do fundamento do tribunal, que foi, na verdade, estar atracado sem deslocamento, sem sinais de deslocamento internacional. Com esse argumento, respeitosamente, né, não concordamos, entendemos que a questão de estar atracado não afasta a competência da Justiça Federal. Repito, apenas no caso concreto aqui, por não se tratar de pessoas que estavam efetivamente a bordo, mas ocasionalmente ali no transporte de containers, que se justificaria a esfera estadual. Isso mostra o quê? Mostra o quanto é delicado, o quanto é complicado lidar com o tema competência. E não tenho dúvida que sempre que alguma notícia interessante aparecer a respeito desse item importantíssimo do processo penal, estaremos aqui discutindo, conversando com vocês. Grande abraço, é isso.